Olá, bem-vindo aos cursos online da Celper. Meu nome é Eymar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5. Parte 1, Aula 2. Bom, nós vamos iniciar aqui então algumas características, do software que nós vamos utilizar ao longo desse curso, que é o aplicativo aí TerraView. Bom, o aplicativo TerraView é um desktop para visualização, consulta e análise de dados geográficos, que foi desenvolvido pelo INPE a partir da biblioteca TerraLib. Essa biblioteca é uma biblioteca escrita em código C++, a linguagem de programação em C++, e o código aberto, livre, disponível nesse site aqui, terralib.org. Ele manipula tanto dados vetoriais, pontos, linhas e polígonos, dados matriciais, armazenados em diferentes arquiteturas, como arquivos, serviços web ou tabelas de bancos de dados espaciais como o PostGIS. Então, o TerraView nada mais é do que uma casca colocada aqui sobre a biblioteca TerraLib, que é ela que vai fazer acesso às diferentes bases de dados, na forma de um banco Postgres, por exemplo, ou na forma de arquivos armazenados fisicamente aí no teu disco. E a TerraLib é a camada que dá essa camada de acesso aqui intermediária entre o aplicativo e a base de dados. Bom, o site do TerraView e da TerraLib está no mesmo endereço, dpimpbr/TerraView. Então aqui você tem acesso ao código, aos executáveis para Windows, para Mac e para Ubuntu. Aí tem também o código-fonte aqui para aqueles usuários que querem desenvolver aplicações em cima dessa biblioteca do INPE. Ele tem um executável, então se for para Windows é um .exe aqui que você executa. Não tem bloqueio nenhum, é só ir respondendo as perguntas de sim. Então na videoaula dos procedimentos iniciais a gente ensina a fazer a instalação e no final da instalação você tem um ícone ali no desktop do Windows para poder executar o software. Lembrando que a instalação do software não carrega nenhuma base de dados ou de tabelas alfanuméricas como exemplo para serem utilizados. Quem constrói a base de dados do seu sistema de geoprocessamento é você, o usuário. E já que a gente está falando em algumas bases de dados, eu já coloco aqui à disposição várias bases de dados disponíveis livremente na internet. O próprio INPE aqui distribui imagens de vários satélites, do CIBERS, Landsat, ResearchSat. Então, nesse link aqui da DGI, você pode se cadastrar lá e baixar imagens de uma constelação de satélites aqui. E também do CIBERS 4B, que deve começar a fornecer as imagens em breve aí. Imagens também dos biomas brasileiros através do projeto do PRODES, do DT, mapas de uso e cobertura da terra do projeto do TerraClass. O IBGE também é uma outra fonte de dados muito grande ali, que tem uma variedade grande de informações alfanuméricas e geográficas para serem baixadas. A ANA, Agência Nacional de Águas. A INDE também tem lá link para várias instituições que distribuem dados na web. Ministério do Meio Ambiente, principalmente muita coisa na forma de web service, você encontra no Ministério do Meio Ambiente. Do INCRA, DENIT, CPRM. CPRM tem um serviço chamado GeoBank, com um aplicativo web que você navega e depois você pode, aquele mapa que está na tela ali, você pode salvar em Shape ou em GeoTIFF. Então, em todos esses sites aqui você vai encontrar os dados ou em Shape, se for vetorial, ou GeoTIFF, se for matricial. Então, na internet, qualquer busca que você fizer sobre mapas nesses formatos aqui, você vai ter uma facilidade grande aí de trabalhar em qualquer SIG, principalmente aí no TerraView. Outros sites que eu separei também, que é o Map Biomas,
é um projeto de mapeamento anual de uso e cobertura do solo do Brasil todo. Da USGS americana, né, tem muitas imagens de satélites também multiespectrais e de radar de diversas áreas da Terra. Da Copérnicos, que tem o satélite lá, Sentinel-1, 2, 3, né, com sensores ópticos e sensores de radar também disponível. E um banco de dados de informações geoambientais também do IBGE, recentemente lançado aí. Então, todos esses sites vocês vão encontrar as coisas num desses dois formatos aí. Bom, o TerraView, então, dada diferentes fontes e formatos representados aí no mercado, né, você pode trabalhar dados vetoriais de pontos, de linhas e polígonos, dados matriciais que podem ser também multidimensionais, isso é, imagina um arquivo TIFF contendo ali várias camadas, várias bandas, até uma centena de camadas pode ter dentro de um arquivo TIFF da mesma área no terreno, né? E uma outra categoria de mapas que é o objeto celular, muito específico lá para modelagem de dados usando o TRME, que é uma outra plataforma para trabalhar a questão de simulação, geração de cenários usando esse espaço celular. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos formatos propriamente dito, né? Então, no mercado, aí, um dos formatos mais usados aí é o da URSS, né? O Shapefile da URSS. Ele é um formato popular, né? Que usado como intercâmbio aí entre os diferentes usuários do mercado. Foi desenvolvido pela empresa americana, né? A URSS. E não se trata de apenas um único arquivo, e sim de um conjunto, né? Uma coleção de arquivos. E cada um desses arquivos tem uma terminação, uma extensão diferente. Mas é importante que os arquivos todos estejam armazenados na mesma pasta, no mesmo diretório. E 3 arquivos são fundamentais, são obrigatórios para que exista um arquivo, um mapa no formato shape. É o próprio arquivo SHP, o arquivo SHX e o DBF. O DBF ele tem a parte descritiva, que é a tabela, o SHP é a geometria de ponto, linha e polígono, e o SHX é um arquivinho de indexação que faz a ligação das duas coisas aí, a geometria e a tabela. Tá? Então, esses 3 arquivos têm que existir em qualquer mapa no formato shape. Só que, além dos 3 arquivos obrigatórios, você pode ter também outros arquivos, como o PRJ, que descreve ali informações de projeção, sistema de coordenadas, a unidade. Pode ter um arquivo de indexação, né, um outro arquivo de índice espacial das geometrias, pode ter um arquivo XML de metadados, pode ter um arquivo de código de arquivo de página, que é o CPG. Né, mas muitas vezes, para baixar esses arquivos da internet, eles vão estar compactados, às vezes, num arquivo zip. Porque como são vários arquivos para compor um único mapa, é mais fácil os portais na web aí entregar para o usuário um arquivo .zip. Mas claro que então que você deve descompactar esse arquivo zip antes de utilizar no seu sistema de geoprocessamento. Outro formato também muito utilizado, tem bastante base na internet, são bases no formato MapInfo, né, um formato de intercâmbio de dados do software aí, também americano MapInfo. Ele tem basicamente então 2 arquivos, que é um arquivo com a extensão MIDI e outro com a extensão MIF. O arquivo MIF ele armazena a parte geométrica e o arquivo MIDI a parte alfanumérica, os atributos. E ele pode descrever várias coisas, né? Ele pode ser utilizado para descrição de pontos, de linhas, de polígono, de regiões, de arco, de toponímias, de retângulos, elipse, pontos, coleção de geometrias. Então ele aceita várias representações geométricas aí. Né? Então está aqui, são 2 arquivinhos com o mesmo nome, o que muda é só a extensão. Outro formato mais recente aí usado é o formato GeoJSON. É um formato também para intercâmbio de dados que representa feições geográficas vetoriais simples e também os atributos. Então, num único arquivo você tem o mapa e a tabela que pode ser usado ali para representar geometrias simples e complexas, como essas daqui, ó, ponto, line string, polígono, multiponto,
atributos, multiline string, multipolígonos. Ele é derivado do formato JSON, que é o JavaScript Object Notation. Okay? O formato KML é o formato que foi originário lá da empresa da Google, né? Ela é baseado numa linguagem XML para expressar as notações geográficas e visualização de conteúdo, para representação de mapas em 2D e navegadores na internet em 3D. Então ele também tem a possibilidade de descrever vários tipos geométricos, né? E pode ser encontrado também na extensão KMZ, que é o próprio arquivo KML compactado. Então, dentro de um único arquivo, você tem geometria e atributos também associados. O outro formato muito comum é o formato CSV, que é usado muito para dado tabular. Mas aqui no geoprocessamento você pode usar a notação, né, WKT, para guardar também numa das colunas do arquivo CSV, separado ali por vírgula, você pode ter a descrição de um objeto na forma de ponto, line string, polígono, multiponto, multiline string, multipolígono ou até com uma coleção de geometrias. Tá? Tudo para representar um único objeto. E para representações matriciais tem o famoso formato GeoTIFF, né? Para representação matricial que pode derivado lá do arquivo TIFF. É que no cabeçalho desse arquivo você tem as informações ali de projeção cartográfica, sistema de coordenada, o elipsoide usado, né, todas as informações cartográficas estão ali dentro do arquivo GeoTIFF. E ele pode ter uma única camada, né, você pode ter um único arquivo TIFF para representar aqui uma topografia do terreno, ou pode ter um único arquivo TIFF com 3 bandas de satélite ali dentro, a banda 0, banda 1 e banda 2, representando ali regiões diferentes do espectro. Bom, e o modelo conceitual? Como é que o TerraView integra todos esses dados de diferentes formatos? Né? Para fazer a visualização dos dados, a primeira coisa que o TerraView te pede é para você definir um projeto. Então, ao abrir o TerraView, ele já define um projeto com um nome lá, default, que depois, na hora de salvar, você pode escolher um outro nome ali. Mas os mapas aqui são representados em camadas. Então, as camadas que estarão conectadas ali a diferentes fontes de dados, vetoriais ou matriciais. Então, nós temos aqui fontes que podem ser tabelas do Access, tabelas do PostGIS, arquivos vetoriais em diferentes formatos, né, como Shape, MIDI-MIF, né, e arquivos matriciais em TIFF, GeoTIFF, NetCDF, HDF. Então, tem vários formatos matriciais aqui com a biblioteca GEDAL que a gente utiliza no nosso software. E extensões também de arquivos web, né? O WCS, o WFS e o WMS. Então, qualquer mapa pode vir de diferentes fontes de dados, né? Tanto locais como da internet aqui. E essas camadas, para poder fazer a visualização, né? Para jogar na tela do computador, né? Você precisa ter um sistema de referência aqui, espacial, que é a definição da projeção e o datum associado a cada camada. Né? Que na hora de jogar na tela do computador, ele pode ter a mesma projeção e datum da camada de origem aqui. Né? Então, inclusive, o software, o primeiro mapa que você jogar na tela do computador vai carregar com a projeção desse mapa que está aqui guardado na sua base. Né? E a partir dessas camadas, você pode fazer consultas, processamentos vetoriais, matriciais, de modelos de terreno, consultas espaciais e gerar também a produção de layout, fazer a impressão ou a própria visualização na tela, ali, criando estilo, legenda, gráficos sobre os objetos que estão no teu mapa. Tá bom? Então, nós vamos ver que para fazer a visualização aqui, você vai ter também a tela do teu computador, também tem um sistema de projeção definido ali. Bom, e aqui os principais componentes aqui da interface do TerraView é a barra de menu aqui em cima, a barra de ferramentas, que é customizável, você pode
dizer quais os botões que você quer colocar aqui em cima, a área de visualização, de desenho do mapa, né? O explorador de estilo que abre aqui para você definir cor, preenchimento, achura, os padrões, né, de visualização. O explorador de camadas que mostra todas as camadas disponíveis ali naquele projeto. E a parte aqui de baixo é reservada para a área de dados ou a tabela com as informações alfanuméricas da camada que você pediu para abrir. E tem também aqui no rodapé uma barra de status com algumas informações, tipo a projeção da tela do teu computador, a coordenada XY da onde o mouse está aqui na tela, né, a escala de visualização e alguma mensagem de erro também apresentada aqui na parte de baixo. E todas as funções do TerraView elas são acessadas basicamente de 3 locais. Ou é do menu no topo aqui da interface, através dos botões de acesso rápido aqui, que é customizável, ou muita coisa também na forma de menu pop-up, que dependendo de onde que você clica com o botão da direita, ele vai abrir um menu aqui referente àquela componente ali do software que você clicou. Temos também uma ajuda, uma documentação, que está toda em inglês, mas tem assim, informações básicas sobre a maior parte daí das operações, das interfaces do software. E a barra de ferramenta, ela já vem, a instalação do TerraView já vem com um padrão de ferramentas configuradas, mas as principais são essas daqui, que mexe com arquivo, para abrir, criar ou salvar um projeto, para abrir camadas de diferentes fontes, ou só vetoriais, PostGIS raster, ou só matriciais. A manipulação de mapa, você tem aqui o botão de desenhar, voltar à tela anterior, a próxima, dar um zoom em toda a área de extensão do mapa, ou de todos os mapas que estiverem marcados, fazer o zoom mais, zoom menos, a panorâmica, que é o deslocamento do desenho na tela, manter na mesma escala, obter alguma informação sobre o mapa que está na tela, selecionar uma geometria que está na tela ou fazer a inversão dessa seleção. E tem aqui também para você esconder ou mostrar o explorador de camadas, esconder ou mostrar a tabela de atributos e também esconder ou mostrar aqui o explorador de estilo. E como eu disse, esses botões todos aqui podem ser personalizados. Você pode, inclusive, adicionar uma nova barra de ferramentas e colocar os componentes que você mais usa nessa barra. E quando você tem a seleção, você vai fazer a visualização de objetos, seja ele vetorial na forma de pontos, sempre você vai ter aqui o estilo de visualização, que é a cor e o padrão default do objeto, quando você acaba de carregar ele como uma camada, é essa cor que ele vai ter. Mas quando você seleciona uma geometria desse mapa, ele passa a ter uma outra cor aqui. Então, na hora de mexer no visual, você pode alterar tanto o visual do padrão, né, que é o estilo de visualização, ou também mexer no visual da seleção aqui. E aí, para ponto, você tem várias propriedades que você pode mexer na cor, tamanho, ângulo, opacidade, visual da toponímia, visual do contorno. Você pode agregar ícones, né, na forma de JPEG, PNG, tudo isso relacionado a propriedades aí, à geometria do ponto, de visualização ou de seleção. Para a geometria de polígonos também, você tem um visual aqui de visualização e também um de seleção, com essas propriedades aqui para serem utilizadas. Mesma coisa para linhas, visualização e seleção, você tem um conjunto de propriedades que você pode estar alterando no visual de linhas. A seleção de objetos, né, por esse cursor aqui, pode ser por apontamento, quer dizer, cada clique que você dá no mapa, ele realça a geometria e mostra simultaneamente na tabela, ou se você está com a tabela aberta, você pode clicar na primeira coluna ali da tabela, ele realça o objeto no mapa.
ou se você clicar com o cursor, arrastar e soltar, todos os objetos que fizerem interseção com aquele retângulo, ele destaca os objetos ali na tela. Bom, e para finalizar essa aula, nós temos um exercício 1.1 proposto. Esse exercício não tem que fazer nada de criar nada novo, é simplesmente apresentar para vocês todos esses conceitos de representação, de visualização, né, dos diferentes mapas em geoprocessamento e dentro do TerraView como que é feito isso. Tá? Então é um exercício só para vocês acompanharem ali e para cada etapa, para cada operação de vocês ali, que vai ter lá no roteiro, né, é importante que vocês leiam as observações, as notas, porque ali vai estar explicando exatamente o porquê que você está clicando, porquê que você está ativando aquela janela, enfim, todas as explicações do roteiro, é muito importante que vocês leiam para acompanhar exatamente as tarefas que serão propostas aí. Ok? Muito obrigado por assistir essa videoaula e bons estudos aí. Até a próxima videoaula.